O banheiro do segundo andar da escola municipal Recanto do Sol não era exatamente limpo, mas era seguro. Pelo menos para Kaique. Era ali, no último boxe da ala masculina, que ele se escondia todos os dias durante o intervalo. Quando o sinal tocava e os corredores se enchiam de risos, passos apressados e vozes altas, ele esperava alguns segundos e se enfiava com a lancheira apertada no peito, indo direto para o seu esconderijo. Ninguém ali fazia perguntas. Ninguém ali olhava para ele por tempo suficiente para perceber sua ausência no pátio. O cheiro de produtos de limpeza vencidos misturado ao vapor úmido e abafado era o pano de fundo de todos os seus lanches, sempre discretos, sempre rápidos, sempre silenciosos. A lancheira de Kaique era vermelha, mas o tempo havia desbotado para um tom indefinido entre rosa e ferrugem. Os adesivos que um dia foram de super-heróis estavam quase invisíveis, descascados como a dignidade que ele tentava preservar. Dentro, quase sempre, havia pão dormido com margarina em um copinho plástico com um pouco de suco diluído. Às vezes, quando o dia era bom, vinha o miojo de ontem esquentado de manhã. Ele comia devagar, mastigando com cuidado para não fazer barulho, como se o próprio ato de alimentar-se fosse motivo de vergonha. Não queria que ninguém soubesse. Não queria que ninguém risse. Já tinham rido demais. Desde o 6º ano, Kaique era alvo de piadas. Sua roupa sempre era mais surrada, seu tênis, o mais velho. No começo, ele ainda tentava argumentar, responder, se defender. Mas cada palavra sua virava mais munição para os colegas. Com o tempo, aprendeu a calar. Tornou-se invisível, ou pelo menos tentou. A dor, porém, nunca desapareceu. E o banheiro virou abrigo, refúgio e prisão. Era o único lugar onde ninguém zombava do que ele comia, de como ele comia ou de quem ele era. Até aquele dia. No pátio, os risos ecoavam como uma linguagem de um mundo ao qual ele não pertencia. Os grupos se formavam como pequenos reinos, os populares com suas mochilas caras e celulares de última geração, os normais com seus amigos fiéis e conversas sem malícia, e os invisíveis, como ele, que andavam sozinhos, evitavam contato visual e rezavam para que o dia acabasse rápido. Kaique estava cansado de rezar. Mas não sabia mais o que fazer. A vida em casa também não oferecia descanso. O pai passava a maior parte do tempo procurando bicos e a avó estava cada vez mais doente. O dinheiro mal dava para o gás. A comida da lancheira era tudo o que podiam. A primeira vez que Mateus e os outros notaram a ausência de Kaique no recreio foi por acaso. Lívia, debochada como sempre, soltou uma piada. Será que o menino sombra evaporou? Todos riram. Mas Bruno, o mais cruel, decidiu procurar. Aposto que tá enfiado no banheiro feito rato. Eles foram. E encontraram Kaique, sentado no chão gelado, com as pernas cruzadas, comendo o resto do pão e suco em silêncio, os olhos abaixados, sem saber que estava prestes a ser visto como nunca quis ser. O riso veio primeiro. Depois, o nojo fingido. Pamela pegou o celular e começou a gravar. Ricardinho empurrou a lancheira com o pé. Mateus, com seu ar de líder nojento, disse em voz alta: "Olha isso, galera. O comedor de pão de banheiro." A comida foi jogada longe. O suco caiu no chão e respingou na calça de Kaique. Ele não chorou. Só ficou ali, parado. Sem reação. Como se já esperasse aquilo. E talvez esperasse mesmo. No dia seguinte, ele levou uma garrafinha de plástico com água e 2 pedaços de pão. A avó havia chorado porque não tinha mais leite. "Leva isso, meu filho. Pelo menos você não vai ficar com fome." E ele levou. Mas com mais medo. Tinha esperança de que aquele ataque fosse só uma vez. Que os colegas esqueceriam. Mas esqueceram não. Quando ele entrou no banheiro, já estavam esperando. Pamela já com o celular na mão. Bruno trancou a porta. Mateus pegou a lancheira e abriu como se fosse lixo. "Vamos ver o banquete de hoje." A rotina virou um inferno. Todos os dias, a mesma humilhação. Eles riam, filmavam, zombavam. Às vezes destruíam o lanche inteiro.
Outras vezes, jogavam no vaso. E Kaique, em silêncio, não contava para ninguém. Nem pro pai. Nem pra avó. O banheiro, antes seu abrigo, agora era seu pesadelo. Mas ele continuava indo, porque no pátio era ainda pior. Lá, era visível. Lá, era exposto. No banheiro, pelo menos, era só ele e o chão. E a vergonha. Alguns professores notavam seu olhar apagado, sua postura encolhida, mas nenhum perguntou. A escola estava cheia de casos difíceis. E ele era só mais um. Menino quieto, tímido, vive no mundo da lua. Ninguém suspeitava. Ninguém ouvia os risos abafados vindo do banheiro. Ninguém via os vídeos circulando entre os alunos, com apelidos cruéis como o rato do recreio ou o comedor de lixo. Numa sexta-feira, chuvosa, ele chegou atrasado. Tinha ido andando até a escola, pois o dinheiro da condução acabou. Estava molhado, tremendo. E, mesmo assim, entrou. Sentou no fundo da sala. Fez o dever, ouviu calado. Quando o sinal tocou, segurou firme a lancheira. Mas seus olhos diziam outra coisa. Cansaço. Um cansaço de alma. Um cansaço de quem não sabia mais onde era seguro existir. Foi nesse dia que uma pessoa nova viu Kaique indo para o banheiro. Uma menina nova na escola, chamada Luna. Ela não disse nada, mas percebeu. E ficou com aquilo na cabeça. O jeito dele andar. A pressa. O olhar assustado. Na segunda-feira, ela observou de novo. E viu os outros indo atrás. E ouviu os risos. Luna não sabia ainda o que fazer, mas algo dentro dela se remexeu. Aquela cena tinha algo errado. Muito errado. Enquanto isso, Kaique já nem sentia o gosto do que comia. A comida, cada vez mais escassa, era apenas um símbolo da sua dor. Ele se perguntava se aquilo era para sempre. Se um dia alguém perceberia. Se alguém se importaria. Mas a escola seguia igual. Os dias passavam. E o banheiro continuava sendo seu lugar. Um lugar onde a dignidade escorria ralo abaixo. Junto com sua esperança. Ele sonhava com um mundo onde pudesse almoçar com os outros. Dividir risadas. Ser chamado pelo nome, e não por apelidos cruéis. Mas não sabia como chegar lá. Toda tentativa de reagir parecia piorar tudo. A solidão se tornava mais profunda. E a vergonha, mais insuportável. A lancheira era o reflexo da sua vida, usada, esquecida, ignorada e alvo fácil de desprezo. Naquela tarde, voltando para casa, Kaique encontrou uma flor caída na calçada. Pequena, amassada, mas viva. Ele a pegou e colocou na lancheira. Talvez, por instinto. Talvez, por esperança. Talvez porque, apesar de tudo, ainda queria acreditar que existia beleza em algum lugar. Mesmo que ninguém perguntasse por quê. Kaique acordava todos os dias com o mesmo aperto no peito. Não era só medo da escola, era medo de existir nela. Cada passo até a sala de aula era um lembrete de que ele não pertencia àquele lugar. A mochila leve, quase vazia, pesava como chumbo em suas costas. A lancheira, agora com a flor amassada dentro, ainda era sua companhia fiel. A flor murchava mais a cada dia, mas ele não a tirava de lá. Era como se ela representasse o pouco de beleza que ainda resistia, mesmo sufocada por toda a dor que o cercava. Ele sabia que, cedo ou tarde, a flor morreria. Mas, até lá, ela era a única coisa que não zombava dele. Os vídeos começaram a se espalhar mais rápido do que ele imaginava. Primeiro eram apenas os 5 agressores rindo entre si, mostrando nos corredores. Depois, foram mandando para colegas próximos. Logo, já estavam em grupos da escola, e risadas ecoavam mesmo quando Kaique não estava por perto. Em um deles, Pamela narra com sarcasmo, e o chefão do banheiro preparou hoje um belo banquete, pão com nada. No fundo, as risadas se misturam com sons de nojo fingido e o barulho da comida sendo jogada no chão. O vídeo terminava com Kaique quieto, imóvel, olhos vidrados no nada.
Era cruel demais até para quem não se importava. Ele não sabia da existência dos vídeos, ainda. Mas sentia os olhares. As risadinhas abafadas nos corredores, o movimento de celulares sendo escondidos às pressas quando ele passava. A vergonha aumentava. A sensação de ser piada viva deixava cada minuto na escola insuportável. Até os professores começaram a tratá-lo com estranheza. Um deles perguntou: "Você anda bem, garoto?" Mas não esperou a resposta. Apenas se virou e continuou corrigindo provas. Kaique aprendeu que, às vezes, perguntas vazias doem mais do que o silêncio. Luna observava cada detalhe. Ela não era como os outros alunos. Tinha vindo transferida de outra cidade, por motivos que guardava para si. Tinha um olhar atento, curioso e uma inquietação que a fazia ver o que os outros fingiam não notar. Ela via Kaique passando cabisbaixo, entrando no banheiro, sempre com a mesma lancheira desbotada. E via os 5 indo atrás. No começo, achou que era paranoia sua. Mas na terceira vez, teve certeza, aquilo não era normal. Um dia, se aproximou do banheiro e escutou os risos, as provocações, os insultos, a vergonha impregnando o ar. E saiu de lá com o estômago embrulhado. Ela tentou contar para uma professora, mas foi ignorada. Essas coisas são normais, Luna. Meninos sendo meninos. A frase doeu. Se aquilo era o normal, o que era o cruel? Luna ficou com aquilo na cabeça o resto do dia. Em casa, pensou em contar para os pais, mas não sabia como. Não conhecia Kaique. Não sabia o que ele pensaria. Tinha medo de piorar. Mas, no fundo, já sabia, ela não podia continuar fingindo que não via. Ninguém mais via. E talvez ele estivesse esperando que alguém finalmente enxergasse. Na semana seguinte, Kaique passou a comer ainda mais rápido. Às vezes nem conseguia terminar o pão. Os agressores estavam mais violentos. Bruno ameaçou jogar um balde d'água nele. Mateus inventou uma música debochada com seu nome. Pamela tentou gravar um vídeo onde fingia entrevistá-lo como o Rei dos Ratos. E Kaique resistia em silêncio. Não porque era forte, mas porque estava cansado demais até para reagir. Ele havia aceitado que era aquilo que merecia. Que não era digno de nada melhor. No recreio de quinta-feira, Luna tomou coragem. Seguiu discretamente os colegas e se escondeu perto do banheiro. Gravou parte do que ouviu. As palavras cruéis. O barulho da lancheira caindo. A voz de Mateus zombando. O silêncio de Kaique. Não tinha imagem, mas o som bastava para provar o horror. Ela não postou o vídeo. Não era para expor. Era para tentar ajudar. Mas não sabia como. Então, tomou uma decisão arriscada. Escreveu uma carta. Simples, curta. Eu te vi. E sei que não é sua culpa. Ninguém merece isso. Você não está sozinho. Luna. Dobrou e colocou-o dentro da lancheira de Kaique na hora da saída, quando ele deixou a mochila perto do bebedouro. Naquela noite, Kaique encontrou a carta em casa. Leu e ficou imóvel por minutos. O coração disparado. As mãos tremendo. Alguém tinha visto. Alguém sabia. Mas, não zombou. Era possível? Leu mais uma vez. E outra. E guardou a carta dentro do caderno, como se fosse um tesouro. Era a primeira vez em meses que algo quente se acendia dentro dele. Um fio de esperança. Um sentimento quase esquecido, o de ser notado sem ser humilhado. No dia seguinte, Luna sorriu discretamente ao vê-lo entrar na sala. Ele não retribuiu, mas também não desviou o olhar. Era um passo. Pequeno. Mais real. Os agressores, porém, estavam cada vez mais sádicos. E aquele dia seria um dos piores. Trouxeram farinha. Jogaram sobre o lanche dele e riram como se fosse a melhor piada do mundo. Pamela tentou filmar, mas Luna gritou: "Já chega!" A sala silenciou. Todos olharam.
Os 5 pararam, surpresos. E Kaique, com a roupa suja de pó e o rosto mais pálido que nunca, segurava as lágrimas. Vocês não têm vergonha? Ela continuou. Isso não é engraçado. É doentio. Mas os risos voltaram, mais baixos. Mateus debochou, olha só, a defensora dos pobres. E os outros riram. Mas Luna ficou firme. Sabia que não ia vencer naquele momento. Mas algo havia mudado. Alguém tinha, finalmente, quebrado o silêncio. E o olhar de Kaique, mesmo mergulhado na dor, tinha um traço novo, o de quem percebeu que talvez não estivesse completamente sozinho. Na direção, nada aconteceu. A denúncia não teve peso. Os professores continuaram fingindo que não viam. Mas Luna não parou. Começou a sentar perto de Kaique. A dividir palavras curtas, olhares. Ela sabia que ele não estava pronto para confiar. Mas também sabia que a dor compartilhada dói menos. E que ele precisava sentir que ainda havia bondade no mundo. Mesmo que pequena. Mesmo que silenciosa. Kaique voltou a guardar a flor na lancheira. Mesmo murcha. Mesmo sem cor. Agora, ela tinha outro significado. Era prova de que algo resistia. De que, mesmo no meio do lixo, algo ainda podia nascer. E quando Luna o chamou pelo nome, pela primeira vez em muito tempo, ele respondeu. Baixo. Quase imperceptível. Mas respondeu. No pátio da escola, as risadas já não soavam como antes. Depois do grito de Luna, algo invisível se quebrou. Não entre os 5 agressores, mas entre os que observavam. Alguns alunos passaram a encarar com desconforto cada vez que Kaique era provocado. O riso já não vinha com a mesma leveza. As filmagens diminuíram. Mas o grupo de Mateus, em vez de recuar, ficou ainda mais agressivo. Eles se sentiam desafiados e odiavam sentir-se fracos. Começaram a ver Luna como uma ameaça direta. A santa defensora do comedor de pão, diziam. E, como toda ameaça, ela precisava ser calada. Kaique sentiu o clima mudar. Luna estava próxima demais. E isso o assustava. Não por medo dela, mas porque tudo que tocava em sua dor, também tocava em sua vergonha. Ela sabia. Ela tinha visto. Ela tinha gritado. E agora, ele se sentia nu. A proteção da invisibilidade tinha caído, e isso o deixava mais exposto do que nunca. Mesmo assim, não conseguia mais ignorá-la. Ela era a única que não ria. A única que não fingia. E, por mais que tentasse se afastar, sua presença doía diferente, como uma ferida sendo tratada. No entanto, a escola não é feita só de atos de coragem. É também feita de silêncio, omissão e medo. O vídeo da farinhada chegou ao grupo de alunos mais populares. Riram. Compartilharam. Alguns reagiram com pena, outros com deboche. Uma professora chegou a ver um trecho, mas apenas pediu que apagassem. Não é certo filmar colegas, disse. Mas não perguntou quem era o menino. Não perguntou o que estava acontecendo. E mais uma vez, Kaique era vítima da indiferença institucional. Mateus percebeu que estava perdendo a liderança. Os risos não vinham como antes. Até Ricardinho começou a demonstrar desconforto. Ele sugeriu deixar pra lá. Já deu, né? Disse um dia, baixinho. Mas Bruno o encarou com raiva. Agora vai dar uma de frouxo. Pamela filmou a discussão rindo. Lívia apenas revirou os olhos. Isso vai passar. Sempre passa. Mas não estava passando. Algo estava se mexendo. E, mesmo sem saber, Luna era o catalisador disso tudo. Luna decidiu agir. Levou o áudio que havia gravado até a coordenação. Apresentou provas. Relatou nomes. Foi firme. E, pela primeira vez, a escola foi obrigada a escutar. O coordenador prometeu investigar, o que soava como uma desculpa. Mas mesmo assim, a atitude de Luna acendeu um alerta.
Os 5 foram chamados na sala da direção. Foram advertidos verbalmente. Nada mais. Mas aquilo bastou para aumentar a fúria do grupo. E agora, Kaique pagaria o preço. Na segunda-feira seguinte, ele encontrou a lancheira arrebentada dentro do lixo do banheiro. Rasgada. Toda a comida espalhada. E a flor, a única flor, pisoteada. Era como se tivessem destruído o último pedaço de beleza que ele guardava. E foi ali, com os olhos fixos naquele cenário de desprezo, que ele chorou, pela primeira vez em público. Chorou em silêncio, ajoelhado, recolhendo os pedaços da lancheira como quem tenta juntar os pedaços de si mesmo. E Luna, sem querer, viu. Estava indo até lá com um lanche que preparou para ele. E parou na porta. E chorou também. Ela não entrou. Esperou ele sair. Depois, colocou o lanche em cima da pia, junto com uma nova flor, pequena, branca, num copinho de plástico com água. Não escreveu bilhete. Apenas deixou ali. E foi embora. Quando Kaique voltou mais tarde, e viu aquilo, algo quebrou dentro dele, e algo nasceu ao mesmo tempo. Ele nunca tinha recebido nada assim. Nunca. Ficou parado por minutos. Depois, se sentou e comeu em silêncio. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu o gosto da comida. No fim do dia, Mateus viu Kaique sorrir de leve no corredor. Não entendeu por quê. E aquilo o irritou. Como alguém como ele podia sorrir? Como alguém como ele podia estar vivo depois de tudo o que fizeram? E, então, resolveu acabar com tudo de vez. Vamos gravar o último vídeo. O pior de todos, disse. Os outros hesitaram. Pamela não gostou. Ricardinho recusou. Bruno adorou a ideia. Lívia não disse nada. A divisão começava. Mas Mateus já tinha um plano, ridicularizar Kaique de uma forma que ele nunca mais aparecesse naquela escola. No dia seguinte, esperaram Luna sair da sala durante o recreio. Cercaram Kaique. Pegaram o celular de Pamela à força, forçaram uma entrevista. Bruno empurrou. Mateus segurou os braços. Vai sorrir para a câmera, comedor de lixo. Kaique tentou se soltar. Gritou. Mas ninguém ouviu. Até que uma professora apareceu. E viu. Pela primeira vez, alguém viu. Gritou. Chamou outros. E o vídeo parou. A diretoria foi obrigada a agir. Chamada aos pais. Suspensões. Reuniões. A escola toda foi tomada pelo assunto. Muitos ficaram do lado dos agressores. Brincadeira de adolescente. Mas outros começaram a falar. Sobre outras vítimas. Sobre outras violências que nunca foram vistas. Kaique virou símbolo de algo maior. Mas ele não queria ser símbolo. Queria paz. Luna ficou ao lado dele. Em silêncio. Às vezes apenas sentando ao lado. Às vezes trazendo flores. Ele ainda não falava muito. Mas agora, olhava nos olhos. E, uma vez ou outra, até sorria. E isso era vitória. Não só para ele. Mas para ela também. A menina que viu. Que falou. Que ficou. Mateus, suspenso, não demonstrava arrependimento. Bruno foi afastado por tempo maior. Pamela chorou. Disse que só queria fazer parte. Ricardinho se desculpou. Mas era tarde. Lívia transferiu de escola. E Kaique continuou. Com medo. Com marcas. Mas com passos. Cada vez mais firmes. Mais certos. Ele ainda comia no banheiro às vezes. Por costume. Por trauma. Mas agora, não estava mais sozinho. O silêncio depois da confusão parecia mais alto que qualquer grito. A suspensão dos agressores foi recebida como uma vitória por alguns, mas, para Kaique, era apenas mais um peso em sua mochila já tão cheia. Ele não comemorou. Não se sentia vingado. Só mais exposto.
Agora, todos o olhavam. Não como antes, com desprezo, mas com algo ainda pior, pena. E ele odiava aquela sensação. O menino invisível tinha virado manchete dentro da escola. E, para ele, aquilo era um pesadelo. Voltar à sala de aula era caminhar por um campo de olhares. Uns sussurravam, outros desviavam. Muitos sorriam falsamente. Os mesmos que antes riam dele abertamente, agora diziam frases ensaiadas como ninguém merece isso ou, se precisar de algo, tô aqui. Mas ele sabia, era só para não parecerem cúmplices. Só Luna parecia sincera. Ela não mudou. Continuava sentando por perto, falando pouco, escutando muito. E era isso que Kaique mais precisava, ser escutado sem ser forçado a falar. Ele já não comia no banheiro. Não por escolha, mas porque agora alguém sempre estava por perto. O banheiro tinha virado lugar do caso do menino. Toda hora entrava alguém para tentar espiar. O refúgio virou palco. E Kaique se sentia sem lar. O refeitório era ainda pior. Lá, tudo lembrava os dias de humilhação. O som dos risos, dos copos batendo, das lancheiras novas se abrindo, tudo voltava como um soco. Ele preferia não comer. Passava o recreio andando sozinho pelos corredores vazios, ou sentado perto da quadra, onde ninguém costumava ficar. A relação com o pai também mudou. Depois que a escola ligou e contou parte do ocorrido, o homem ficou em choque. Disse que não sabia. Pediu desculpas. Tentou abraçar o filho. Mas Kaique se encolheu. Não sabia lidar com aquele afeto repentino. A avó chorou. Fez um esforço para cozinhar algo melhor. Mas ele quase não comeu. A comida, antes símbolo da pobreza, agora era símbolo da vergonha. Tudo ao redor estava marcado. Nada era neutro. Até o pão com margarina parecia ter gosto de humilhação. Luna percebeu que Kaique estava se fechando mais. E isso a machucava. Ela queria ajudar, mas não sabia como atravessar a parede invisível que ele havia construído. Um dia, deixou uma carta em sua mochila: não quero te salvar. Só quero caminhar ao seu lado. Nem que seja em silêncio. Mas ele não respondeu. Guardou a carta. Longe. Como quem esconde uma ferida que ainda sangra. E Luna entendeu. Às vezes, amar alguém quebrado é aprender a esperar. Na sala dos professores, o nome de Kaique agora era falado com cautela. Temos que acompanhar de perto. Mas o acompanhamento era superficial. Algumas perguntas vazias, tentativas formais de cuidado, mas nenhuma escuta real. A escola, pressionada pela repercussão, tentava parecer atenta, mas continuava sendo a mesma. Só que agora, um pouco mais assustada. Mateus voltou da suspensão arrogante. Disse que era vítima de exagero. Pamela chorava pelos cantos, dizendo que estava sendo ameaçada nas redes. Bruno foi transferido. Ricardinho se afastou do grupo. Lívia sumiu. O grupo se desfez. Mas Kaique não se sentia seguro. Eles ainda estavam por perto. E o medo era como uma sombra, mesmo quando o sol batia, ela estava ali. Numa tarde, Luna convidou Kaique para lanchar com ela debaixo de uma árvore no fundo da escola. Trouxe 2 pedaços de bolo e um copo de suco. Ele hesitou. Olhou para os lados. Pensou em fugir. Mas ficou. Sentou. Comeu em silêncio. E, por um momento, sentiu o tempo parar. O gosto era doce. Não como os bolos que compravam na cantina, mas como algo feito por alguém que se importa. Ele não falou nada. Mas olhou para ela e disse obrigado com os olhos. Mas a paz não dura quando se vive em alerta constante. No dia seguinte, uma nova montagem surgiu. Uma imagem antiga de Kaique, com legendas cruéis. Foi postada num perfil falso. Circulou em grupos fechados. A escola apagou, denunciou, mas era tarde. A internet não esquece. E Kaique, ao ver aquilo, sentiu tudo voltar de novo. A vergonha, o medo, a vontade de desaparecer.
Foi ao banheiro. Sentou no chão. Chorou como da primeira vez. Como se estivesse preso em um ciclo sem fim. Dessa vez, Luna entrou. Não perguntou. Apenas sentou ao lado dele. Ficaram em silêncio por longos minutos. Depois, ela disse: "Eu não vou embora. Mesmo que você não diga nada." E ficou ali. Com ele. No chão. No mesmo lugar onde tudo começou. Mas agora, algo era diferente. Porque, mesmo cercado de dor, ele não estava mais sozinho naquele espaço. E aquilo, por mais simples que fosse, era uma mudança. Naquela noite, Kaique tirou a flor murcha da lancheira. Colocou num copinho com água. Sabia que não ia voltar a florescer. Mas quis tentar. Era sua forma de dizer a si mesmo que ainda havia esperança. Ainda que pequena. Ainda que machucada. Ele não era mais o mesmo. E, mesmo que não soubesse, já estava começando a se reconstruir. A sexta-feira começou como qualquer outra. Céu nublado, corredores barulhentos, olhares mistos entre pena e desprezo. Kaique caminhava como sempre, mochila nas costas, lancheira mais leve que nunca, olhos baixos. Mas dentro dele, algo estava diferente. A tristeza de sempre agora vinha com um peso novo. Uma exaustão que não era só física. Era o corpo dizendo: "Não aguento mais." E, dessa vez, nem o silêncio parecia seguro. Até o chão do banheiro já não era abrigo. E Luna, embora presente, não podia mais conter o que transbordava. Nos últimos dias, Kaique dormia pouco. Tinha pesadelos com risos ecoando, mãos arrancando sua lancheira, flores sendo esmagadas. Acordava suando, com o coração disparado. O pai tentava se aproximar, mas tudo parecia tarde demais. A avó, fraca, chamava seu nome com carinho, mas ele já não conseguia responder com o mesmo afeto. Era como se estivesse se apagando por dentro. Um pedaço de si sumia a cada dia. E ele não sabia como pedir ajuda. Nem se queria mais. Na escola, os sussurros voltaram. O perfil falso ainda circulava imagens. Alunos cochichavam. Algumas professoras tentavam conter os boatos, mas era inútil. A crueldade digital era invisível e constante. E Luna, por mais que tentasse, não conseguia apagar os rastros. Um dia, ao ver mais uma postagem ridicularizando Kaique, ela chorou no banheiro. Não por ele, mas por não saber mais o que fazer. Pela impotência de amar alguém que afunda e não estende a mão. Naquela manhã, o coordenador o chamou na sala. Disse que estavam tentando rastrear os autores das postagens, que ele podia confiar. Mas a voz era fria, mecânica. Kaique apenas assentiu. Sentado na cadeira, olhava para os pés, enquanto a parede parecia girar devagar. Ele não queria justiça. Queria paz. Queria parar de lembrar. Queria parar de sentir. Queria parar. Quando saiu da sala, passou por Mateus no corredor. O olhar arrogante ainda estava lá. Mas algo estava diferente. Mateus não riu. Apenas o encarou, como quem vê um espelho trincado. Na hora do recreio, Kaique não foi ao banheiro. Nem ao pátio. Nem à quadra. Foi para o terraço da escola, um lugar esquecido, de acesso restrito, onde os alunos não costumavam ir. Subiu pelas escadas de emergência, devagar. Com passos que não pareciam seus. Ali em cima, o vento era mais forte. E o mundo parecia distante. A cidade, cinza e barulhenta, se estendia à frente. O barulho da rua, as buzinas, tudo misturado com o som abafado da escola lá embaixo. Era como estar fora do tempo. Fora de si. Com a lancheira no colo, ele a abriu devagar. Dentro, havia apenas um pão, embrulhado num guardanapo limpo, e um pequeno bilhete da avó: "Deus está contigo. Não desista, meu netinho." Ele leu. E chorou. Pela primeira vez, alto. Como se todo o sofrimento guardado há anos finalmente encontrasse uma brecha. O vento levou parte do guardanapo. A dor, tão silenciosa por tanto tempo,
agora ganhava voz, lágrimas, corpo. Ele estava no limite. E sentia isso com cada célula. Luna, preocupada com sua ausência, o procurou. Passou por todos os cantos, perguntou discretamente, até ouvir de um colega que alguém tinha visto Kaique subir as escadas de emergência. O coração dela disparou. Subiu correndo. E quando viu ali, sentado, chorando, com a lancheira aberta no colo e o olhar perdido no horizonte, algo dentro dela desabou. Kaique! Ela gritou, mas sem assustá-lo. Ele não se virou. Apenas continuou olhando para frente. Como se estivesse longe. Ela se aproximou devagar, sentou ao lado dele, sem dizer nada. Depois de um tempo, falou baixinho, sei que tudo isso parece demais. Que dói tanto que você acha que não tem saída. Mas tem. E eu tô aqui. E vou continuar aqui. Mesmo que você não fale. Mesmo que você só chore. Ele respirou fundo. Tentou falar. A voz falhou. Mas conseguiu dizer, entre soluços, eu só queria ser como os outros. Eu só queria comer em paz. E então, chorou nos ombros dela. E ela o abraçou como quem segura um mundo inteiro que está prestes a desabar. A coordenadora os encontrou ali minutos depois, avisada por outro funcionário. Ao ver a cena, entendeu que era hora de agir de verdade. Sem protocolos. Sem disfarces. Uma equipe foi chamada. Psicólogos, assistentes sociais, um plano de apoio foi montado. A escola, pressionada pela dor explícita, teve que sair da inércia. Pela primeira vez, Kaique foi ouvido de verdade. E não com perguntas formais, mas com escuta real. Com o tempo. Com empatia. Na semana seguinte, ele não foi à escola. Precisava respirar. Recuperar-se. Foi levado a consultas, fez acompanhamento. A avó o acompanhou quando pôde. O pai chorou ao vê-lo quebrado. Disse que nunca mais ia fingir que tudo estava bem. E cumpriu. Começou a cozinhar junto. A conversar. A ouvir. Pela primeira vez, a casa ficou mais leve, não por estar sem problemas, mas por começar a enfrentá-los. Luna o visitou. Levou flores. Livros. Silêncios confortáveis. E, numa dessas tardes, ele sorriu de verdade. Pela primeira vez em meses. Não um sorriso de disfarce. Mas um sorriso cansado, sincero. Obrigado, disse. Por não ter desistido de mim. E ela respondeu apenas, você ainda não sabe, mas vai florescer. Voltar à escola depois de tudo era como entrar em um lugar onde o tempo tinha parado, mas só para ele. Os corredores estavam iguais, as vozes, as salas, os rostos. Mas Kaique não era mais o mesmo. E, ao atravessar o portão, sentiu os passos hesitantes, como quem pisa num campo minado. Agora havia olhares diferentes. Não de desprezo. Mas de cuidado, de receio, de curiosidade também. Como se todos estivessem tentando entender até onde podiam se aproximar sem machucar. E isso, para ele, já era algo novo. A escola havia implantado mudanças. Um novo grupo de escuta foi criado. Professores receberam orientação sobre empatia e acolhimento. Psicólogos começaram a circular com mais frequência. Não por causa de um projeto bonito, mas porque uma dor concreta havia mostrado que o silêncio custa. E, mesmo que tardiamente, algo começou a mudar. Não era perfeito, mas era real. E isso já era uma pequena vitória. Kaique agora sentava perto da janela. Luna continuava por perto, mas respeitava seus silêncios. Ela falava de livros, de filmes, de flores. Às vezes, só ficava quieta, desenhando. E ele olhava. E ouvia. E, de vez em quando, também desenhava. Rabiscos simples, mas cheios de sentimento. Começou a levar um caderno. Nele, registrava o que via, o que sentia. Era sua forma de dizer o que ainda não conseguia por palavras.
Com o tempo, alguns colegas começaram a se aproximar. De forma tímida, cautelosa. Uma menina deixou um bilhete: "Te admiro pela coragem." Um garoto emprestou um lápis de cor. Uma professora elogiou seus desenhos. Eram gestos pequenos, quase invisíveis, mas que iam preenchendo os buracos abertos pela dor. Kaique não confiava de imediato. Mas sentia, lá no fundo, que talvez nem todo mundo fosse igual àqueles que o machucaram. Mateus agora andava calado pelos cantos. Perdeu o prestígio. O grupo se desfez. Muitos o evitavam. Outros ainda o seguiam. Mas ele parecia carregado. Ninguém sabia ao certo o que se passava com ele. Pamela transferiu de escola. Bruno também. Ricardinho pediu desculpas por mensagem. Kaique leu, mas não respondeu. Ainda não estava pronto. E não sabia se um dia estaria. O perdão não era um botão. Era um processo. E ele mal tinha começado a cuidar de si. Em casa, as coisas também mudaram. O pai voltou a trabalhar, mesmo em um emprego simples. Parou de fingir que tudo estava bem. Começou a sentar com Kaique no jantar, perguntar sobre o dia. A avó, mesmo doente, fazia questão de escutar as histórias do neto. Quero ouvir sua voz. Ela tem voltado bonita, dizia. E ele sorria. De leve. Mais sincero. Era como se, pela primeira vez, sentisse que tinha um lar. Não perfeito. Mas real. Luna trouxe um novo vaso com uma flor plantada. Dizem que essa aqui demora a florescer. Mas quando floresce, dura muito. Kaique cuidou dela todos os dias. Colocava perto da janela, deixava o sol entrar. Às vezes falava com ela. Acho que estamos no mesmo tempo, dizia. Porque, assim como ele, a flor também parecia estar tentando entender se era seguro existir. Num dos intervalos, ele voltou ao banheiro. Não para se esconder, mas para olhar. Ficou em pé por alguns minutos no mesmo box onde comia. As marcas ainda estavam lá. No chão. Nas paredes. Na memória. Mas ele não se sentou. Não se encolheu. Apenas respirou fundo, e saiu. Como quem fecha uma porta. Não com raiva. Mas com respeito pelo menino que precisou daquele espaço para sobreviver. Na última semana de aula, Kaique apresentou um trabalho de arte, um mural com recortes, desenhos e frases escritas à mão. No centro, uma figura de uma flor brotando do cimento. Embaixo, escreveu: "Tem gente que cresce onde ninguém acreditava que algo podia viver." A sala aplaudiu em silêncio. Os olhos de Luna brilharam. E o coração de Kaique, ainda machucado, bateu um pouco mais firme naquele dia. Ele ainda tinha dias difíceis. Ainda havia lembranças que doíam. Mas agora, ele sabia, existia espaço para recomeçar. E, mesmo que a caminhada fosse lenta, mesmo que ainda tropeçasse, havia alguém esperando por ele no fim do corredor. E isso, depois de tudo, era mais do que ele jamais pensou que teria. Meses se passaram desde o dia em que Kaique sentou no terraço da escola com a lancheira no colo e as lágrimas no rosto. A flor que Luna lhe deu agora crescia num vaso maior, enraizada no parapeito da janela de seu quarto. Todos os dias, ao acordar, ele olhava para ela antes de qualquer outra coisa. Ainda havia marcas nas pétalas, manchas nas folhas, mas ela estava viva. E isso bastava. Era uma lembrança constante de que mesmo o que nasceu entre o cimento e a dor ainda podia florescer. Na escola, os corredores voltaram a ter barulho, conversas, risadas. Mas algo tinha mudado. Não nas paredes, nem nas regras, mas nas pessoas. A história de Kaique, mesmo que muitos preferissem esquecer, deixou marcas. Mais alunos começaram a falar sobre o que sentiam. Sobre o que sofriam. Professores prestavam mais atenção. O grupo de escuta cresceu. E, com o tempo, a escola deixou de ser um lugar apenas de conteúdo. Passou a ser também um lugar de cuidado. E isso, embora ainda imperfeito, era uma conquista. Kaique agora caminhava diferente.
ainda com passos quietos, mas não mais curvados. A mochila era a mesma. A lancheira, nova, dada pela avó num dia comum, agora carregava frutas, suco, pão com recheio. Nada caro, mas com carinho. Às vezes ele comia na sombra da árvore com Luna. Outras, no banco perto da quadra. Sozinho ou com colegas que foram chegando aos poucos. Mas não se escondia mais. Não por ter deixado de sentir dor, mas por ter aprendido que não precisava carregar essa dor sozinho. Luna continuava sendo sua ponte com o mundo. Mas agora, Kaique também era ponte para ela. Ele ouvia quando ela falava de seus próprios medos, das cicatrizes que ninguém via. Riam juntos. Desenhavam. E, mesmo sem nomear aquilo que sentiam, sabiam que havia ali algo verdadeiro. Não um romance idealizado, mas uma amizade com raízes fundas, construídas no silêncio, na paciência e no respeito. E isso, para eles, era amor em sua forma mais pura. Numa atividade da escola, pediram aos alunos para escreverem uma carta para alguém que marcou suas vidas. Kaique escreveu para si mesmo. Uma carta ao menino que comia no banheiro, escondido, com vergonha do lanche. Ele escreveu: "Você não merecia aquilo. Nenhuma criança merece. Mas você sobreviveu. E agora, você está crescendo. Não desista. Você vai florescer, mesmo que ninguém acredite." Quando leu em voz alta para a sala, houve silêncio. Depois, aplausos. Mas ele não queria palmas. Queria que alguém, pelo menos um, entendesse. E, ao olhar ao redor, percebeu que muitos entenderam. A flor da lancheira agora fazia parte do mural da escola. Luna colou uma foto dela lá, com a frase de Kaique pintada ao lado. Muitos paravam para olhar. Alguns choravam. Outros apenas refletiam. E era esse o impacto que ele mais desejava, que ninguém mais precisasse comer escondido. Que nenhuma criança fosse tratada como invisível. Que nenhuma lancheira fosse sinônimo de vergonha. Kaique começou a desenhar mais. Criou personagens baseados em sua história. Um menino com capa feita de guardanapo, com uma flor presa no bolso. Era sua forma de transformar dor em arte. O coordenador da escola viu os desenhos e o incentivou a montar uma exposição. Kaique hesitou, mas Luna insistiu. E, alguns meses depois, seus desenhos estavam nas paredes da biblioteca. E pela primeira vez, ele se sentiu orgulho do que criava. Pela primeira vez, sentiu que sua voz, mesmo sem gritar, estava sendo ouvida. Em casa, as coisas seguiam simples, mas com mais leveza. O pai contava histórias de quando era criança. A avó, mesmo cansada, dizia que agora podia partir em paz, sabendo que o neto estava sendo visto. E Kaique, em um desses dias, respondeu com algo que nunca tinha dito: "Agora eu também me vejo." E, naquele momento, entendeu que sua jornada não era mais apenas sobre sobreviver. Era sobreviver, com tudo que isso carrega. No último dia de aula, Luna entregou a ele um envelope. Dentro, havia uma foto dos dois sentados sob a árvore da escola, e um bilhete escrito à mão. Algumas flores nascem no escuro. E ainda assim, brilham. Kaique sorriu. Guardou a foto no caderno de desenhos. E ali, naquele instante, percebeu que, mesmo com todas as dores, todas as marcas, todas as perdas, ele havia encontrado algo precioso. Não um final feliz, mas um recomeço. E, às vezes, isso é tudo que alguém precisa.